Nesse vídeo vou apresentar para vocês uma planilha que permite calcular blocos de coroamento com 3 destaques. Ela é composta por 3 tabelas: tabela de entrada de dados, tabela de saída de dados e tabela de verificações. As únicas células que precisam ser preenchidas pelo usuário são essas células em branco da entrada de dados. Após preenchê-las, a planilha irá gerar uma série de resultados que serão apresentados na saída de dados e na tabela de verificações. A primeira informação que deve ser fornecida para a planilha é sobre o tipo de destaque que será utilizado no bloco. Então, clicando nessa célula aqui, aparece uma lista onde você pode selecionar entre estaca pré-moldada e estaca moldada em loco. Depois você deve fornecer as cargas que o pilar transmite para o bloco. Aqui você deve colocar a carga vertical com valor de cálculo, com valor característico, que o momento fletor com valor característico atuando aqui na direção X, que é essa direção em que eu estou movimentando o cursor do mouse, e aqui o momento fletor com o seu valor característico na direção Y, que é essa direção aqui onde estou movimentando o mouse. Esses momentos fletores aqui, a direção e o sentido deles são determinados pela regra da mão direita. Então, esse vetor aqui do momento fletor na direção X é um momento fletor que tende a girar o bloco em torno desse eixo aqui da direção X. E o MY é o momento fletor que tende a girar o bloco em torno desse eixo Y. Depois é preciso fornecer as propriedades geométricas desse bloco, que são a distância entre o eixo das estacas, a altura do bloco, esse D' aqui, que é a altura aqui do topo da estaca até a base do bloco, depois o diâmetro da estaca, depois as dimensões do pilar, que é AP e BP, que estão indicados aqui na ilustração. Depois o comprimento básico de ancoragem das bases do pilar e depois o comprimento da armadura. Esse comprimento básico de ancoragem aqui das bases do pilar você pode obter dessa tabela aqui. Supondo que vamos utilizar um concreto de 25 MPa e que as bases do pilar são de 12,5 milímetros, ou seja, 1 polegada, meia polegada, desculpa, e que essas bases estão em uma região de boa aderência e foi utilizado gancho, esse comprimento base de ancoragem corresponde a esse número aqui, 33. Então vou colocar aqui 33. Depois você deve fornecer as propriedades dos materiais que compõem o bloco, ou seja, o FCK do concreto e a tensão de escoamento do aço. Depois os coeficientes de ponderação, γF e γS. γF é o coeficiente de ponderação utilizado para majorar essas cargas aqui e também para minorar a resistência do concreto. E γS é o coeficiente utilizado para minorar a resistência do aço. Depois é preciso fornecer aqui a bitola das armaduras. A bitola da armadura principal, da armadura de pele, da armadura de malha, da armadura de suspensão, da armadura superior. Todas essas armaduras estão indicadas aqui nessa ilustração e também nessa mesma ilustração aqui, só que ampliada. Depois você deve fornecer o valor desse K aqui, que é um coeficiente que multiplica aqui o NK para levar em consideração o peso próprio do bloco e o peso de solo acima do bloco.
Então, supondo que essa carga aqui fosse de 100 kN. Como temos o coeficiente aqui de 1,07, para uma carga de 100 kN, nós teríamos um peso próprio do bloco mais o peso do solo de 7 kN. Por fim, você deve fornecer aqui o valor da carga admissível das estacas. Depois de preencher todas essas células em branco da entrada de dados, você pode consultar os resultados gerados pela planilha aqui na saída de dados e na tabela de verificações. Esse R1 aqui é o valor da carga de compressão na estaca 1, que é essa daqui com o número 1 dentro. R2 é a carga de compressão na estaca 2 e R3 é a carga de compressão na estaca 3. Na verdade não é a carga de compressão, é a carga axial total, porque pode ocorrer de alguma dessas estacas estarem tracionadas também. E esse R máximo aqui é o valor máximo da carga axial atuando nas estacas. Perceba que várias dessas células aqui da planilha possuem esse tracinho vermelho aqui no canto superior direito. Isso significa que essas células possuem comentários que podem ser acessados posicionando o cursor do mouse sobre elas. Então, por exemplo, se eu não sei o que significa esse K aqui, basta posicionar o cursor do mouse sobre essa célula, que aparece um balãozinho explicando o que é K. Então, K é um coeficiente que majora o valor da carga axial NK para considerar o peso próprio do bloco e do solo acima do bloco. Então, por exemplo, se K igual 1,02 e NK igual a 100 kN, será considerado nos cálculos o valor de 2 kN para o peso próprio do bloco e do solo acima do bloco. Outro conjunto de resultados aqui que aparece na saída de dados é o valor de N, que corresponde à carga axial atuando no bloco, considerando a maior carga de compressão atuando nas estacas. E esse N é obtido aí por essa forma que está aparecendo na tela. Gama F vezes 3 vezes o R máximo. O D é a altura útil do bloco. Esse parâmetro aqui corresponde ao comprimento da aresta de um quadrado com área equivalente ao do pilar com as dimensões AP e BP, informadas na entrada de dados. Ou seja, informamos aqui que seria utilizado um pilar de 65 por 65. Um pilar quadrado, portanto, esse AP aqui é 65. Só que se tivéssemos um pilar retangular, ele iria calcular a área desse pilar retangular e iria encontrar o valor do lado de um pilar quadrado, cuja área fosse equivalente a desse pilar retangular. Inicialmente eu falei que AP e BP estavam indicados aqui na ilustração, mas na verdade o que está indicado é o valor desse parâmetro aqui. Esse alfa aqui corresponde ao ângulo que o eixo da biela comprimida forma com a horizontal. Isso você pode consultar no memorial de cálculo. Se você vir aqui, essa daqui é a biela comprimida de concreto. E o alfa é o ângulo que essa biela comprimida de concreto forma com a horizontal. Indicado aqui, ó, nesse triângulo de forças. Aqui você pode consultar também a área de aço calculada para a armadura principal, que é essa armadura aqui posicionada em faixas sobre as estacas. Essa área de aço aqui corresponde à área de aço para a armadura principal em apenas uma faixa. Para um bloco com 3 estacas, nós temos então 3 faixas. Em cada uma dessas faixas, será preciso colocar aqui,
para um bloco com essas propriedades informadas aqui na entrada de dados, nós temos para a armadura principal em cada faixa essa área aqui de 27,98 cm², que para uma bitola de 20 mm para a armadura principal, a quantidade de barras que atende a essa área de aço aqui é de 9 barras. Então, sobre cada faixa aqui do bloco, precisaremos de 9 barras de 20 mm. E esse LB aqui é o comprimento de ancoragem necessário das barras da armadura principal. Ou seja, precisamos de um comprimento de ancoragem de 52,20 centímetros. Esse comprimento básico de ancoragem, o comprimento de ancoragem necessário, desculpa, é a distância aqui da face interna da estaca até a face externa do bloco, menos o comprimento. Essa distância que eu acabei de mencionar é a distância disponível para fazer a ancoragem. A ancoragem, então, é feita a partir da face interna aqui das estacas. Aqui você encontra também a área de aço da armadura de pele. A área de aço da armadura de pele por face do bloco. O número de barras para essa armadura de pele e o espaçamento entre as barras. A armadura de pele é posicionada aqui horizontalmente nas laterais de cada bloco, nas faces em cada uma das faces do bloco. Para quê? Para impedir a abertura de fissuras que podem surgir aqui na vertical nessas faces do bloco. Aqui nós temos a área de aço da armadura da malha para cada direção do bloco. Aqui o número de barras para cada direção e o espaçamento entre essas barras na direção X e na direção Y. Direção X é essa daqui, direção Y é essa daqui. Aqui nós temos também a armadura de suspensão, sua área total e sua área por face. A área por face é obtida simplesmente pegando aqui a área de aço da armadura de suspensão total, dividindo por 3. No caso do bloco com 3 estacas. E para que serve essa armadura de suspensão? Essa armadura de suspensão é utilizada para evitar a abertura de fissuras que podem surgir aqui entre as estacas. E com a direção aqui horizontal, ou seja, podem surgir aqui fissuras entre as estacas na direção aqui horizontal e é colocada essa armadura de suspensão aqui na vertical para impedir a abertura dessas fissuras. Quanto maior a distância entre as estacas, maior é a tendência de que essas fissuras se abram. Então, maior a necessidade da armadura de suspensão. O próprio trecho vertical aqui, da armadura de malha pode ser utilizada como armadura de suspensão. É calculado aqui pela planilha o espaçamento entre as barras dessa, aqui é outra armadura. Aqui a distância entre as barras da armadura de suspensão será igual à distância entre as barras da armadura de malha, porque afinal a armadura de suspensão aqui corresponde ao trecho vertical da armadura de malha. Por fim, é calculada aqui a área de aço da armadura superior, o número de barras que atende a essa área de aço, e espaçamento entre essas barras na direção X e na direção Y. A armadura superior, essa daqui que, como o nome sugere, fica posicionada na parte superior do bloco. Na direção X, na direção Y. Aqui na tabela de verificações, as primeiras verificações que são feitas são em relação à geometria. No caso das estacas moldadas em loco, é recomendado que a distância entre o eixo das estacas seja maior ou igual a 3 vezes o diâmetro da estaca.
Aí veja que o bloco está passando essa verificação. Se por acaso fosse uma estaca pré-moldada, a recomendação seria que a distância entre o eixo dessas estacas fosse maior ou igual a 2,5 vezes o diâmetro da estaca. É verificado aqui também se a altura útil do bloco, esse D, o D calculado aqui, é maior do que o comprimento básico de ancoragem das barras do pilar. É verificado também se as bielas comprimidas de concreto não ultrapassam a inclinação dessas bielas comprimidas de concreto em relação à horizontal. É verificado se elas não ultrapassam esse intervalo aqui de 45 graus e 55 graus. Isso é feito porque se por acaso a inclinação da biela não estiver dentro desse intervalo, existe o risco de ruptura das mesmas. Então, é necessário fazer essa verificação aqui. É verificado também se o comprimento de ancoragem da armadura principal, que é esse valor calculado aqui, é menor ou igual ao comprimento disponível. Depois é verificado a segurança contra a ruptura das bielas comprimidas de concreto. Além dessa verificação aqui, é necessário fazer essa outra verificação aqui. Ou seja, é calculada a tensão na seção da biela aqui próximo do pilar e a tensão na seção da biela próxima das estacas. E é comparado esses valores com um valor de tensão limite. Em 1957, um engenheiro francês chamado Jean Blevot publicou um trabalho onde ele apresentava os resultados de uma série de ensaios que ele havia realizado com blocos de coroamento. Nesse trabalho, ele apresentou formulações para calcular a área de aço das armaduras que compõem um bloco e também propôs valores de tensão limite nas bielas. A NBR 6118 de 2014 também especifica algumas formulações para o cálculo dessa tensão limite. Só que quando comparada com as tensões limite de Blevot, a NBR 6118 é bastante conservadora. Então, nessa planilha, eu estou utilizando valores de tensão limite baseados no trabalho de Blevot. Para um bloco com 3 estacas, essa tensão limite é dada por essa fórmula aparecendo aí na sua tela. 1,75 vezes KR vezes FCD. KR é um coeficiente que leva em consideração a perda de resistência do concreto ao longo do tempo, devido às cargas permanentes. E FCD corresponde à resistência à compressão do concreto com seu valor de cálculo. Nessa planilha foi utilizado um valor para KR de 0,95. Veja então que esse bloco não passou em uma das verificações aqui da biela, ou seja, a tensão na seção da biela nas proximidades do pilar é superior à tensão limite. E o que pode ser feito para que o bloco passe nessa verificação? Podemos reduzir o valor dessa tensão aqui na seção da biela nas proximidades do pilar, ou então podemos aumentar o valor da tensão limite. Para aumentar o valor da tensão limite, basta aumentar o FCK do concreto. Então, aumentando o FCK aqui para 30 LPa, veja que o bloco passa nessa verificação. Outra solução mais econômica seria reduzir o valor dessa tensão aqui na seção da biela nas proximidades do pilar. Isso é feito aumentando as dimensões da seção transversal do pilar nas proximidades do bloco, fazendo o que é conhecido em obra como colarinho. Então, aumentando as dimensões aqui da seção transversal do bloco de 65 para 70, veja que a tensão aqui nas seções da biela nas proximidades do pilar reduz, ficando abaixo da tensão limite. Por fim, é verificado aqui se a tensão máxima de compressão atuando nas estacas é inferior ou desculpa, não é tensão não, é a carga.
é verificado aqui se a carga máxima de compressão atuando nas estacas, esse Rmax, é inferior à carga admissível. Veja que essa máxima carga de compressão que foi calculada aqui é superior à carga admissível informada aqui na entrada de dados. Então, o que podemos fazer para aumentar a carga admissível dessas estacas? Se o que limita a carga admissível das estacas, esse valor aqui, é a possibilidade de ruptura do solo ou de recalques demasiados, o que podemos fazer é aumentar a profundidade de cravação dessas estacas. Podemos cravar a estaca mais profundamente, para que seja mobilizado mais atrito lateral. Podemos aumentar também o diâmetro da estaca para mobilizar mais resistência de ponta nessa estaca. Fazendo isso, nós conseguimos aumentar a sua carga admissível. Se o que está limitando o valor da carga admissível da estaca, esse valor aqui, seja a possibilidade de ruptura da estaca, do material da estaca propriamente dito, podemos aumentar essa capacidade de carga da estaca, simplesmente, no caso aqui da estaca, como é moldada em loco, como ela é feita de concreto, podemos aumentar o FCK do concreto dessa estaca, ou então aumentar o valor do diâmetro dessa estaca. Fazendo isso, aumentamos o valor da sua carga admissível. Então, supondo que adotamos uma dessas soluções, fazendo com que a carga admissível da estaca passe para 1.800 kN. Pronto, então o bloco agora passou em todas as verificações. Para consultar o memorial de cálculo, basta acessar essa terceira aba aqui da planilha. E aqui você encontra um memorial com o passo a passo dos cálculos que foram realizados. Se você quiser gerar o PDF desse memorial, basta voltar aqui na primeira aba e clicar aqui nesse botão Imprimir Memorial. É gerado então esse memorial em PDF, que você pode apresentar para o seu cliente, ou no caso de um estudante que não sabe como dimensionar um bloco de coroamento com 3 estacas, ele pode pegar esse memorial aqui e ver o passo a passo dos cálculos que são necessários para realizar esse dimensionamento. Veja que é um memorial bem detalhado, contendo inclusive ilustrações. Se por acaso você quiser que no memorial de cálculo apareça o logo da sua empresa ou seus dados profissionais, você pode acessar novamente aqui a terceira aba, depois de fechar aquele PDF, e inserir aqui algumas linhas. Você insere a quantidade de linhas suficiente, coloca o logo da sua empresa ou seus dados profissionais aqui. Aí volta novamente na primeira aba e clica em imprimir memorial, que será gerado o memorial de cálculo em formato PDF com essas novas alterações. Aqui tem meu e-mail para contato, aqui algumas observações e aqui as referências utilizadas para confeccionar essa planilha. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que tenham gostado da planilha.